Olá, papai e mamãe! Estamos aqui para continuar conversando sobre esse assunto incrível que é o after schooling. No programa anterior eu expliquei direitinho o que é o after schooling, né? Que é essa atividade direcionada para o desenvolvimento de alguma capacidade ou de alguma competência que você quer que o seu filho tenha com a sua participação, com o seu envolvimento. E aí, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre os desafios de nós colocarmos em prática o after schooling e sobre as vantagens de nós começarmos a desenvolver isso dentro do nosso ambiente familiar. Uma das grandes vantagens é o protagonismo dos pais. Que é isso, mama? É justamente você estar envolvido, liderando, né, dirigindo o seu filho nesse novo tempo, né, nessa nova atividade, nesse novo ensino, nesse novo aprendizado. E nessa jornada, o seu papel é fundamental. E aí vem outra vantagem que eu quero falar com você. Sabe o que é? É você gerar um vínculo especial com seu filho. Dentro da atividade, quando a gente tem esse envolvimento, é como se estendesse. É diferente da gente ouvir falar de algo que o nosso filho fez. O que muitas vezes acontece com as atividades escolares, né? Ódio que dá é quando a gente pega filho e pergunta como é que foi? O filho fala, foi bom. Agora imagina, quando a gente tem um envolvimento, é diferente, né? Porque como você participou, filho, você está com dificuldade no curso que você está fazendo? Tô. Então o que a mamãe pode fazer para te ajudar? Vamos pensar junto? Aí você começa a organizar tanto a mente dele, quanto a agenda, quanto a proposta, como a intensidade do que ele vai se dedicar àquilo. E aí quando ele trouxer o retorno daquela atividade, certamente ele vai ser muito mais extenso na sua explicação, porque você está 100% envolvido dentro desse processo. E uma outra vantagem que eu acho fantástica é essa aventura de ambos, tanto pais quanto filhos, descobrirem juntos um novo momento, uma nova atividade, né, uma nova descoberta. Esses dias eu conversava com uma amiga e ela estava propondo uma atividade para a filha, né? Colocou a filha numa atividade e ela falou, você não sabe, eu tô tendo que aprender junto para acompanhar ela. Então eu pego o material, eu estudo, daí eu sento com ela e a gente estuda junto, porque senão eu não ia conseguir acompanhar. Então, na verdade, ela tá aprendendo, mas sabe o que eu tô aprendendo também? Esse é o barato do after schooling, né? Que o seu envolvimento acaba gerando em você recursos também, você também se desenvolve junto e essa descoberta, essa novidade é comum a todos, né? Tá todo mundo dentro do mesmo barco, todo mundo dentro do mesmo momento e acabam que as experiências se tornam coletivas e não individuais. E aí tem desvantagem, mama, nesse processo? Desvantagem não tem não, mas tem desafios. Tem muitos desafios, mas são desafios super alcançáveis. É legal que uma vez eu vi um autor falando sobre essa questão de como tem pessoas que evitam desafios porque eles acham que são inalcançáveis. E é verdade, é desestimulante quando a gente tem desafios que a gente já olha e pensa... muito difícil. Não são desafios dessa ordem. São desafios apenas que vão exigir da gente, além daquilo que a gente está acostumado. Mas com um pouquinho de dedicação, de intenção, né? Se a motivação for você se envolver nesse processo para que tanto o seu filho quanto você descubram e desenvolvam algo novo, essa motivação vai existir, vai ser a força, a gasolina que você precisa para dar gás para esse carro correr, tudo que ele tem para correr e você atingir os seus objetivos com excelência. Então, vai precisar sim parar para se organizar, vai precisar sim parar para observar as necessidades peculiares a essa proposta, né? Esse novo desafio. Vai precisar sim de dedicação, perseverança, não desistir, vai precisar de empenho e estudo muitas vezes, né? Porque se a gente está propondo algo para os nossos filhos, como o exemplo que eu dei, talvez vai exigir de você se envolver num nível mais profundo do que simplesmente deixar o seu filho terceirizar, né, para que outra pessoa faça esse trabalho por você. Mas o fruto, como eu já falei, as vantagens são incalculáveis. Acho que vão criar, no mínimo, memórias muito preciosas do seu cuidado, do seu amor intencional. Lá na frente, ele vai parar e vai pensar, opa, meu pai e minha mãe, caramba, que incríveis.
como eles se dedicaram para me ajudar a ir além daquilo que eu poderia, né? Como eles se empenharam, foram além daquilo que eles mesmos viveram para propor para mim algo que eles mesmos não tiveram oportunidade de experimentar. Então, sem dúvida nenhuma, o after schooling é um desafio, mas é uma delícia, porque o resultado é impecável. Causo da mama para você, só pra gente encerrar com uma historinha verídica para fortalecer e te dar gás, né? Meu filho teve uma dificuldade na escola e foi diagnosticado que ele precisava ser realfabetizado, porque estava comprometendo todas as outras áreas de aprendizagem dele. Enfim, se tornou um desafio familiar, porque todos nós tivemos que nos envolver. Primeiro, em encontrar quem tivesse essa competência de realfabetizá-lo, né? Em segundo lugar, organizarmos a nossa agenda para que a gente pudesse incluir, né? Descobrir quanto de tempo ia ser necessário para que ele chegasse a esse resultado, né? Um resultado positivo. Depois nós tivemos que nos organizar financeiramente, porque, obviamente, por não sermos profissionais da área de educação, nós não tínhamos condições de ensiná-lo, logo precisávamos pagar alguém para ensiná-lo. E tivemos, sim, que abrir mão de algumas coisas, investirmos focando nesse desenvolvimento. Mas o resultado, gente, o resultado foi que depois de 6 meses de muito empenho, muita dedicação da família toda, os irmãos se envolveram, porque os irmãos sentiam falta, que todo o tempo livre que esse filho tinha, ele estava se dedicando a esse estudo, né? Ou ele estava com a professora, ou ele estava comigo fazendo exercícios de reforço para que ele pudesse avançar e não perder o ano letivo. Foram 6 meses assim, de domingo a domingo. O tempo ocioso seria o tempo livre dele para tempo de lazer, para tempo de brincadeira. Os irmãos iam para a quadra brincar e ele olhava com aquela carinha de cachorrinho pidão e eu falava: meu filho, a gente tem esse objetivo, mas a gente vai conseguir. No final do ano, a gente vai vencer e você vai cansar de ir pra quadra brincar com seus irmãos. Mas agora, o nosso foco é esse. E você consegue, meu filho. E a gente ia lá junto. Eu falava: você é forte, você é corajoso, você tá sendo um guerreiro, porque você não tá deixando levar suas emoções, você tá entendendo o seu tempo. E bonitinho é que os irmãos, eu falava com os irmãos, eu falava: olha só, vocês não podem deixar o irmão triste. Então, fala pra ele como que vocês estão orgulhosos dele, saber que agora é época de estudar e não é época de brincar. Fala pra ele como que ele faz falta, mas que vocês estão doidos para acabar esse tempo, porque logo vocês vão poder brincar. E eles mesmos se envolviam nesse momento, assim, sempre que podia eles estimulavam, falavam: olha, a gente tá indo lá jogar, mas logo a gente vai poder jogar, porque você vai ficar melhor na escola. E foi um envolvimento, assim, global, da casa toda. E quando chegou o final do ano, que a escola nos chamou, veio inclusive parabenizar, né, pelo desenvolvimento que ele teve surpreendente, e souberam o empenho que nós tivemos como família, dele particularmente, nosso, nos envolvendo, né, dando todo o suporte possível. Foi interessante que a professora chorou de emoção, contando que como foi bonito ver a família ajudando ao Nathan chegar onde ele tinha que chegar. Eu chorei de emoção de perceber que um grande desafio para um menino de 10 anos tinha sido alcançado e ele tinha concluído uma etapa que poderia ser traumática e se tornou uma grande vitória para a história dele, né? Para que ele soubesse que se ele se dedicasse, ele seria capaz de superar as suas maiores dificuldades. O Nathan ficou emocionado de perceber que conseguiu, apesar de todas as privações momentâneas, ele conseguiu ir além daquilo que era previsto, porque uma previsão era que ele realmente não conseguisse se recuperar, e conseguiu. Então foi uma celebração de todo mundo. E quando a gente chegou em casa, chorou todo mundo de novo também, porque ficou todo mundo feliz que ele tinha conseguido encerrar aquela etapa com vitória, com êxito. E eu creio que foi resultado desse envolvimento. Foi um after schooling temporário, intencional, exaustivo, né? Exigiu muitíssimo de todos nós, mas gerou um vínculo que a gente carrega para a vida. E várias vezes ao longo da vida, hoje tá um rapaz, 19 anos, tá no exército,
trilhando a história dele já de jovem adulto. E várias vezes, quando existem desafios na vida dele, eu falo, meu filho, com 10 anos você passou por aquilo e a gente conseguiu vencer. Seja o que for que aparecer pela frente, você consegue. Então, a história que a gente pode carregar dessas experiências de nos envolvermos com atividades para qualificarmos e capacitarmos nossos filhos em competências que eles não vão receber dentro da escola, são impagáveis, e a gente precisa de fato reconhecer essa importância para que a gente se dedique a se envolver nessas atividades que você pode chamar de after schooling, você pode chamar de atividade extracurricular, você pode chamar de maternidade, paternidade intencional, seja qual for o nome que você quiser usar. Não deixe de vivê-las, porque elas têm um valor que o seu filho e a sua casa vão carregar por toda a sua existência.